Valdete, muito obrigada pela sua capacidade enorme de síntese, de comunicação, de conceitos tão importantes. Eu acho que até eu consigo entender as coisas que você fala, porque muitas vezes pessoas que entendem muito da legislação acabam complicando um pouco as palavras e não é muito fácil entender. Então, assim, eu fico muito contente com essas suas colocações, né? E vamos esperar, então, o Bira agora falar, né? E aí depois nós abrimos para a gente comentar algumas questões. Tudo. Bira, então você está com a palavra, nosso querido Bira, amigo de muitas décadas, vai falar sobre questões aí da pandemia, questões epidemiológicas, da doença, de sequelas, etc. Então, fique à vontade, Bira. Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Veja o seguinte, a pandemia não tem ainda a previsão de término, enquanto não tivermos vacinas testadas, né, com eficácia e eficiência, efetividade. A efetividade é o nome que damos quando você aplica na população, no caso da vacina, e eficácia é o nome usado nos testes dos ensaios clínicos, né? Porque às vezes, quando, por exemplo, fizeram um teste para usar streptomicina para tuberculose no final dos anos 30 na Inglaterra, ela teve uma boa eficácia, depois na prática uma baixa eficiência, efetividade, porque a micobactéria da tuberculose rapidamente sofreu mutações e passou a ser insensível àquele antibiótico. Né? Muito bem. Nós estamos aumentando aqui no caso de São Paulo as internações, notadamente nos últimos 10 dias. E nos últimos dias isso chegou também no HC. Geralmente começa como começou em fevereiro, na rede privada, as pessoas mais ricas, classe média mais alta, e elas é que acabam depois ajudando o processo de reinfecção ou infecção para o conjunto da população. Nesse caso da Covid, foi essa história aqui no Brasil. E parece que está ocorrendo agora esse mesmo processo. São os que mais vão ao restaurante, mais vão à praia, mais viajam, etc. Uma coisa interessante, preliminarmente, é que o Brasil tem 5.700.000 casos, 163 mil óbitos, números arredondados. O Brasil tem 2,7% da população mundial e tem 11% dos casos. E 12,8% dos óbitos globais, ou seja, nós temos 5 a 6 vezes mais casos de óbitos do que considerando a nossa população. Né? Isso vale para São Paulo também. São Paulo, o estado, tem 0,56% da população global e 2,2% dos casos e 3,6% dos óbitos, 3,1% dos óbitos. Ou seja, nós temos, e vale para a capital. Isso significa o quê? Que o estado mais rico do país tem uma quantidade de casos e de óbitos acima da média nacional. Ou seja, o trabalho feito em São Paulo não conseguiu, no estado, nem na capital, obter resultados que diferenciassem dos outros estados, da média dos estados do país. Isso mostra que as medidas anunciadas aqui não foram melhores do que a média nacional, portanto, também muito insuficientes. Veja o seguinte, a mortalidade, a incidência da doença, ela depende de vários fatores, a incidência. Primeiro, ela depende da pessoa ter contato com outra pessoa. Depende da quantidade de vírus presente naquele ambiente. Então, um ambiente fechado, mal ventilado, com temperatura um pouco baixa, especialmente com baixa umidade relativa do ar, é um grande facilitador para o vírus
ficar mais tempo no ar e as pessoas presentes terem contato. Você, quando entra, por exemplo, num avião, 15 minutos depois, a umidade relativa do ar cai entre 20% e 40%. Durante o voo, ela fica lá embaixo, a nível de 10%. Depois, na hora dele descer, ela começa a aumentar de novo. Num elevador, se você abre o elevador e mede a quantidade de gotículas de alguém que tossiu lá dentro, ou espirrou, ou conversou 4, 5 pessoas dentro do elevador. Aí você fecha com a porta fechada e porta aberta e ele em movimento. Ele, com a porta fechada, tem mais gotículas. Se ele se movimenta para um andar ou para o outro, tem uma circulação de ar reduz, e se a porta abre, muito menos. Dentro de um ônibus, os ônibus que viajam interestaduais, intermunicipais, atualmente não tem mais nem janela que se pode abrir. Eles funcionam muito com sistema de ar-condicionado. Então, depois, especialmente viagens acima de 3 horas, em ônibus, em aviões, são ambientes muito contaminados. Isso vale para a fábrica, vale para o frigorífico. Se eu tenho, a pessoa tem uma jornada de trabalho, que ela fica lá, todo reprocesso de refrigeração, em geral, se você não jogar água, ele diminui a umidade relativa do ar. E temperatura baixa e umidade relativa do ar baixa são fatores favoráveis à sobrevida do vírus, à transmissão do vírus. Então, um monte de ambientes de trabalho, seja de bancos, que usam um sistema de ar-condicionado, que não tem uma preocupação, não consegue, não tem uma política de adequação climática, são ambientes todos facilitadores de contaminação, toda a nossa frota de ônibus dentro da cidade. Então, pessoas que usam transporte de massa, que moram em domicílios menos ventilados do que o necessário, porque as condições de moradia são precárias, tem menos janelas, as pessoas moram mais gente por metro quadrado, né? Dormem mais pessoas por domicílio. O uso de máscara das pessoas não é homogêneo. Quando eu tiro a máscara, como é que eu coloco ela, aonde eu coloco, se eu viro de um lado, não viro do outro, se eu lavo a mão, é uma série de procedimentos, porque é muito difícil ter condutas preventivas de massa que você depende muito da pessoa, porque isso é difícil a adesão e depois há uma tendência, eventualmente, ao relaxamento. Por isso que é muito importante as medidas de distanciamento, de isolamento físico das pessoas e distanciamento entre elas, seja no domicílio, quando possível, mas no transporte, nas condições de transporte das pessoas para o trabalho necessário para a sociedade viver, e dentro das empresas cujo trabalho seja necessário para as pessoas viverem também. Ou seja, Então, eu acho que a questão da doença da Covid ser uma doença do trabalho é uma discussão, na verdade, histórica de quem se recusa a reconhecer um fato evidente, né? Claro que ela atingiu muitas pessoas idosas e muitas crianças que não trabalham, mas o veículo, como é que essas pessoas foram atingidas, o fator trabalho foi preponderante. Ou seja, muita gente levou para os pais, irmãos mais velhos, levou para casa as doenças. Ao ir para o trabalho, voltar para o trabalho, ficar no trabalho, eles contaminaram as suas famílias. As famílias não foram contaminadas por geração espontânea, são pessoas que saíram, claro, quando eu digo trabalho, é o trabalho em geral. Hoje, a minoria das pessoas trabalha com carteira assinada, a grande maioria faz bico, subemprego, PJ, uma série de atividades, que são todas trabalhos, e os amparos da legislação são diferentes, são muito diferentes, mas eu não vejo por que nós não devamos reconhecer ela como uma doença do trabalho. Obviamente, todo mundo que trabalha, e também o amparo, nesses casos, da família ser analisado sob um outro ponto de vista, porque elas foram contaminadas em muitas situações
pela contaminação de alguém que trabalha e levou o vírus, portanto, a possibilidade de infecção naquele domicílio. Mais um motivo para ele ser compensado adicionalmente em função dos problemas da estrutura da família. Imagina uma família que tem 2, 3, 4, 5 pessoas, você infecta 2, 3. É um desastre a depender das condições da evolução da doença naquela família. Então, isso é uma questão da contaminação. Do ponto de vista da letalidade, da gravidade da doença, não só letalidade, por que os pobres, as pessoas de menor renda que moram pior, morrem mais? Primeiro, elas demoram mais para ter acesso ao atendimento. Quando são atendidas, são submetidas, em geral, a um menor número de exames, especialmente marcadores inflamatórios sanguíneos, porque a COVID ela entra pelo nariz ou pelos pulmões e ela inflama o pulmão, mas ela orquestra uma inflamação que vai para o corpo todo, pode atingir o fígado, o rim, o coração, o sistema nervoso central. Então, ela tem... Por isso que, por exemplo, quando nós temos... os vírus entram aqui pelo nariz, pelo bulbo olfatório, inflama e provoca, por exemplo, alterações do olfato, né, e da sensação de gosto, uma boa parte das pessoas que acabam se infectando. Então, é uma reação sistêmica. E nós podemos identificar precocemente com o exame daqueles que estão infectados se ele tem uma tendência a evoluir, pior ou não, e ficarmos muito atentos entre a primeira semana e a segunda semana, que são, em geral, quando a pessoa pode evoluir com gravidade, especialmente pessoas acima de 60 anos. Essas pessoas mais pobres, elas são submetidas, eu vejo isso porque eu recebo de pessoas que vão nas UPAs ou vão na rede nossa em geral e acabam não tendo uma bateria de exames que ajudam você a ser preditores de uma possível evolução desfavorável. Não é que é necessariamente desfavorável, mas são marcadores que você fala... Significa, eu tenho que ver essa pessoa, ou eu interno ela, ou eu tenho que ver ela todo dia, ou por contato telefônico, ou presencialmente, ou por visita de alguém no domicílio dela. Depende da qual a estrutura que a família tem. A segunda coisa é a internação precoce. Para isso que precisa ter esses exames de acompanhamento. Terceiro são as unidades de terapia intensiva. Há um esforço de melhorar no Brasil todo, aqui, etc., mas ainda tem diferenças de qualidade das unidades de terapia intensiva, e, obviamente, as populações, a massa do povo tem acesso à quantidade de UTI disponíveis com qualidade é inferior do que para o setor privado. As pessoas mais pobres têm mais comorbidade. Em geral, elas têm mais comorbidade ou, às vezes, controlam pior essas doenças, têm piores condições na estrutura da família de recursos, e, portanto, para controlar melhor a sua hipertensão, seu diabetes, sua insuficiência cardíaca, sua doença coronariana. Então, você tem vários fatores que aumentam o risco de infecção e vários fatores que aumentam a gravidade nessas populações, no conjunto da população mais pobre do país, né, que é a maioria. Então, acho que isso é uma... Por isso que é tão essencial nós apostarmos e trabalharmos para conseguirmos que o país produza, com articulação internacional, vacinas que possam ajudar a reduzir a incidência da doença. Porque tudo que você deixa muito para o indivíduo especificamente fica mais difícil. Por exemplo, fumar, por que teve uma queda relevante no mundo e no Brasil? Porque tomaram medidas coletivas que ajudou a pessoa não aderir ou parar de fumar. Você aumentou o preço do cigarro, reduziu propaganda no cinema, na televisão, nos bares, etc., etc. Ou seja, são medidas coletivas que funcionam para grandes problemas como essa pandemia. As medidas individuais são necessárias, isolamento, uso de máscaras, obviamente, mas
as grandes soluções vão ser da mesma maneira que nós conseguimos controlar a poliomielite, a varicela, cachumba, o tétano, etc., nós temos que apostar nessa alternativa. Nem sempre são alternativas viáveis. Vocês sabem que a AIDS é uma doença viral e não tem vacina até o momento. Então, nesse caso, todos os indicadores parecem que nós teremos algumas vacinas e será necessária a população, contrariamente do que diz o presidente da República, é melhor remediar do que prevenir. O povo já diz sempre, é melhor prevenir do que remediar. É um ditado popular muito mais adequado do que o rapaz que está de plantão na presidência da República atualmente, né? Outra questão importante é que 10% das pessoas que não foram internadas, são estimativas, os dados ainda são precários, mas são dados da Inglaterra, que não precisaram ter internado, tiveram doença chamada leve, eles ficam com sequelas por meses. Isso é um problema, porque aparentemente ele teve uma doença leve, 15 dias você pode voltar para o trabalho, depois, né, porque você teve só, perdeu um pouco o olfato, teve febre e dor no corpo, que desapareceu, só que depois, 10% ou um pouco mais, ficam alguns meses com cansaço excessivo, com falta de ar, com quadros depressivos, ou seja, então são algumas manifestações neurológicas, outros podem desenvolver quadros de coagulopatias. Então, é muito, quando nós falamos no Brasil, que o Brasil tem 5.700.000 teve infectados e 4,5 milhões de recuperados, eu coloco uma interrogação. Recuperado, quem avaliou que estão recuperados 4,5 milhões? 4,5 milhões é porque eles tiveram alta do hospital ou fez diagnóstico e não internou. Aí deu como recuperado. Isso não se pode trabalhar desta maneira. Isso eles precisam ser monitorados para avaliar quem de fato recuperou. Isso é um problema junto à Previdência, porque provavelmente um perito, quando vai avaliar esses 10% que tem sequelas, mas do ponto de vista já está negativo o seu PCR-LT, tem anticorpo eventualmente ou não no sangue, poderão não ser considerados aptos a ter direito a um benefício e ele certamente está com sequela. Provavelmente a Covid é uma das doenças com maior, é um fator, quer dizer, o vírus é um fator de risco, a Covid é a doença, com uma quantidade de days, que a gente chama anos vividos a menos, ou vividos. E a soma disso com os anos vividos em incapacidade de grande impacto, porque ela deixa as pessoas, uma boa parte, um tempão sem condições de trabalho, internações prolongadas de UTI ou depois. Então, a soma das pessoas que morreram e daquelas que ficaram com alguma sequela é bastante, pelo menos, mesmo que seja temporária no ano. Eu acho que ainda esses cálculos serão feitos, eventualmente já estão sendo feitos por grandes epidemiologistas, mas devem nos trazer essa informação, né? Uma coisa interessante é que eu acho que o estudo no hospital no Reino Unido, com 10 mil trabalhadores desse hospital, verificou que 11% eles se internaram em 2, 3 meses, 600 pessoas com Covid. E dos 10 mil trabalhadores, 1.128 trabalhadores do hospital tiveram Covid, 11%. Desses 11%, 18% eram negros e 9% brancos. Porque a média é 11%, os negros 18%, os brancos 9% desses contaminados. A maioria desses contaminados foram assintomáticos. Ok? Eles resolveram fazer um teste de RT-PCR e também de sorologia com anticorpos IgG. E a maioria dos identificados eram assintomáticos, por isso que é necessário, nestes serviços onde tem risco frigorífico, onde nós estamos identificando problemas, serviços de saúde, volta às aulas quando for voltado, no ano que vem, não sei, depende de cada estado, a situação que vai se resolver isso,
precisa ter um monitoramento com PCR e com IgG. Eu defendo, por exemplo, quando nessas atividades você tem que fazer amostras. Eu tenho um frigorífico com 500 pessoas trabalhando. Eu sei que aquelas pessoas vão para casa todo dia e voltam, tem uma família estruturada, eu tenho que olhar isso, e eu tenho que fazer uma amostra, no mínimo uma amostra representativa, toda semana, RT-PCR, de quem não tem sintoma. Quem tem sintoma é óbvio que eu vou fazer, e ele nem vai entrar no trabalho e deve ser amparado pela empresa sem descontar nenhum dia. Os demais têm que fazer RT toda semana, pelo menos um mês, para saber o que está acontecendo entre ele, dentro da fábrica, e a estrutura familiar dele. E a cada 15 dias, pelo menos, um teste sorológico, que o soro vira um pouco depois. Depois de um mês, eu posso ter uma estratégia de fazer a amostragem a cada 15 dias, porque essa coisa não dá para ter uma... Você acha, tem que ter uma conduta, precisamos evitar que as pessoas tenham a doença e, entendam a doença, transmitam para outras pessoas, porque a doença já matou no mundo todo 1.300.000 pessoas, praticamente. E vai chegar a 1,5 milhão até o fim do ano, pelas estimativas que está ocorrendo no mundo atualmente. Se não superar 1,5 milhão, apesar da experiência e dos esforços. Só os Estados Unidos, nós estamos vendo que é o país campeão de doença e de óbitos, tem uma contribuição. Só lá nós temos mais de 240 mil óbitos naquele país, com 10 milhões e 260 mil pessoas que se infectaram. Né? Então, é uma doença que, pela letalidade dela, pela incapacidade que ela provoca num pedaço das pessoas, entre 10% a 20%, uma incapacidade temporária, fora os que morreram, obviamente, importante, e alguns com sequela definitiva, porque ela dá infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e insuficiência renal. E, às vezes, essas sequelas, essas manifestações deixam sequelas permanentes, ou seja, são sequelas que vão durar para a vida toda, algumas delas. Né? Então, isso é uma questão fundamental, na minha opinião. O que mais eu queria ver com vocês? Acho que a questão central, na minha opinião, eu estou com um dilema, por exemplo, eu estou recebendo 2 sábados seguidos um ônibus que vem de Minas para avaliar aqui no INCOR. Eu tenho batalhado, porque eles é um pedido que eu não tenho como não atendê-los, é essa questão de que as empresas têm que oferecer umidade relativa do ar, temperatura do ar, ventilação adequada, ou seja, renovação do ar. E uma outra coisa, as fábricas que poluem os seus ambientes internos, porque a poluição do ar é um fator adicional, ela tem um sinergismo com o Covid. Os estudos mostram que as cidades mais poluídas na Itália, nos Estados Unidos, nas regiões de Nova York, por exemplo, a incidência e a mortalidade por Covid foi maior. Ou seja, a poluição inflama o pulmão, assim como o Covid. Claro que o Covid ele inflama e tem outras agressões sistêmicas muito maior do que a poluição, mas a poluição aumenta entre 8% e 20% o risco da pessoa ir a óbito por Covid. Então, as empresas internamente, metalúrgicas e todas as outras, é um momento de pressionar para que esses ambientes tenham uma boa umidade do ar, tenham uma boa ventilação, não tenham partículas de poeiras e fumaça no ar, tem esse sistema de captação disso tudo, que isso tudo faz parte, ajuda não só a presença elas absorvem o vírus e o vírus permanece mais tempo no ar, por exemplo, em determinados ambientes, como ocorre um sinergismo entre o vírus e esses ambientes, facilitando a incidência da doença e o maior risco de mortalidade. Então, acho que isso é uma questão muito importante que eu queria comentar com vocês. Bom, acho que essas são as primeiras observações. Estou aberto aí para conversarmos. Eu acho estranho, da mesma maneira que nós temos uma asma que a pessoa pode desenvolver no trabalho e outra asma que a pessoa pode desenvolver na casa. Uma casa que usa muito produtos de limpeza. Não estou falando empregado doméstico, estou falando nós mesmos podemos desenvolver asma pela quantidade de porcaria que a gente tem em casa,
de produtos de limpeza, de não sei o quê, aromatizantes, etc, etc. Isso tudo, eu posso ter isso no trabalho como numa casa. O Covid, mas eu chamo a atenção que a veiculação principal do Covid, para chegar nas casas, tem o fator trabalho como essencial. Portanto, o amparo ao trabalhador é essencial.